Nessa noite, por essa casa, eu quero sentir o poder do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Há um Deus vivo neste lugar. Você que é espiritual, eu creio que Deus está tocando no profundo da sua alma. Sabe por quê? Porque quando falaram que esse não, tanta coisa ruim Saulo fez para o teu povo. Perseguiu, matou, encarcerou, aprisionou, irmão. Mas Saulo estava sendo preparado. Sabe por quê, irmão? Ele estava esperando, aguardando o mistério profético nessa noite. Havia 500 pessoas, a qual entrou aquele tempo, esperando ao Consolador, obedecendo a voz do Deus Altíssimo. Mas a Bíblia diz que apenas 120 receberam a oração. E somente aqueles 120 é que foram cheios do Espírito Santo. Eu quero dizer a palavra profética nessa noite. O Senhor pronunciou. Tocou o coração daquele homem. Ele soube esperar. Porque a Bíblia diz, irmão, que quando aquele homem orou, a escama caiu do seu olhos. Foi tocado e orado pelo nome de Deus. A Bíblia diz que ele foi batizado cheio do Espírito Santo. E da mesma forma que aqueles 120 pessoas aguardaram o Espírito Santo, esperaram com paciência no Senhor, aguardaram em perseverança. Assim aconteceu na vida do apóstolo Paulo. A toda aquele dia foi transformado, foi levantado, porque ele foi esperar. A Bíblia diz que ele estava lançado todos esses dias, assim que orando, clamando, e ele pediu perdão ao meu filho, e Deus tem compaixão, porque ele não aguenta o filho dele chorando, ele não aguenta o filho arrependido, porque Deus conhece o coração daqueles que verdadeiramente praticam o arrependimento, porque está escrito na palavra do Senhor, que aonde habitar o pecado, superabundará a graça de Deus. Aleluia. Estava ele arrependido. Estava ele sendo perdoado pelo Deus Altíssimo. Eu creio que o Senhor, quando se apresentou a ele, quando o Senhor foi a ele, o Deus vivo, o Deus poderoso, eu creio que ele já tinha conhecido o coração daquele homem, sabia que ali verdadeiramente haveria um arrependimento, e um arrependimento, irmão, é para morar no céu, um arrependimento no nome de Deus, no amor de Deus, é para morar na glória. Deus está voltando, está arrancando o céu, o céu, a igreja na barra, ele não sai do governo, eu creio que eu posso vir, quem é o segundo do meu glória a Deus, eita Jesus amado. Irmãos, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele esperou, ele amadou, ele orou, aquele tempo todo, aquele homem estava travado, ele estava de joelho, pedindo perdão, o arrependimento chegou no coração daquele homem, e chegou a hora, ele veio batizar e esperar, com o Espírito Santo, eu vi da palavra do Senhor, que foram 3 dias, e ele foi batizado, e ele foi preparado, cheio do Espírito de Deus, a minha vida passou 3 anos, aí na Arábia, se preparou. Ele estava se preparando, foi 3 anos estudando a palavra de Deus, foi 3 anos aprendendo a evangelizar, a buscar as coisas do Senhor, foi 3 anos afastado de todo, mas a Bíblia diz que quando ele voltou, ele estava cheio, ele estava com sede, ele queria buscar, ele queria elogiar, ele queria verdadeiramente fazer a obra de Deus, enquanto essa noite, enquanto essa fora, eu não tiro da sua vontade, o verbo sem querer, o verbo sem querer entrar aqui, o Deus se torna nesse lugar, porque o Espírito Santo de Deus se convenceu de estar. Glória a Deus. Aleluia.
espírito de ócio. 3 anos, apóstolo Paulo passou na Arábia, estudando o Evangelho, o verdadeiro Evangelho do Senhor. Até então ele achava que ele estava fazendo a obra de Deus. Quantos irmãos pensam que ele está fazendo a obra do Senhor? E verdadeiramente não teve esse encontro com Deus. Mas hoje ele está aqui nesta noite, acreditando na libertação da tua alma, crendo que você vai sair daqui liberto, entendendo aquilo que Deus quer falar contigo. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai habitar em ti nesta noite. E você vai sair daqui com a sabedoria do Deus Altíssimo. Uma palavra revelada, a qual você vai entender e compreender aquilo que Deus quer falar no teu coração. O que aconteceu com o irmão Paulo foi transformado em Paulo. E quando foi transformado, eu me recordo que em Isaías 43, ali está escrito que Jesus chamou pelo nome de Israel. Quando ele tinha tirado Jacó, que Jacó significava enganador, ele trouxe um homem chamado Israel. E levantou ele para uma grande promessa, aquilo que tinha sido prometido lá atrás, para o seu pai Abraão, para aqueles em que ele estava. Eu creio que em nome do Senhor Jesus Cristo, o filho da promessa, aquele escolhido, aqueles que estão escolhidos, os filhos de Abraão, estão de pé nessa noite para receber a promessa de Deus. Irmão, a Bíblia diz que ele veio depois de 3 anos. Toda a cidade que passou, irmão, pregava o Evangelho, arrastava a multidão, aquele povo ficava sem entender, todos estavam atônicos. Sabe por quê? Porque ele era perseguidor do povo de Deus. Eu de repente começava a pregar o Evangelho, e cheio de autoridade, cheio do Espírito de Deus. A Bíblia diz que ele passava, onde ele passava, a glória de Deus acontecia, onde ele passava, acontecia milagres, maravilhas e sorrisos. Assim tem que ser na vida da vida, porque aonde o homem, a mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, no passado tem que acontecer os milagres, não tem que acontecer as maravilhas e sorrisos. Não tem que acontecer um algo diferente em nome de Jesus. Aleluia. Ei, irmão, foi avisado aos apóstolos. Barnabé, eu estava junto com ele, irmão. Mas aquele povo não acreditou. Mas como que pode matar o homem de Deus, aprisionou o homem de Deus e perseguir, apedrejar? E como é que pode ele estar ministrando, pregando a palavra do Senhor? O mistério, irmão, que aquele povo, ele estava ministrando, mas ele só ia quando era pregada a palavra de Deus. Os apóstolos que foram preparados, eles só iam na cidade quando já estava sido propagado a palavra do Senhor, onde aquele povo já estava convencido que Deus era verdadeiro. Era necessário levantar um soldado valente, era necessário levantar aquele que não teria nada, não teria uma morte. Apóstolo Paulo foi levantado pelo Deus Altíssimo, cheio de autoridade, aonde aqueles apóstolos não podiam ir, os céus e que era perseguido no povo de Deus, e assim colocou ele para ser perseguido, para saber, e o Deus Altíssimo, bendigno de toda a honra e toda a glória, aonde aqueles não podiam ir, apóstolo Paulo entrava, aonde não podia ir, apóstolo Paulo fazia a parte de Deus. Quem sabe, irmão? Eu não posso sair em determinado lugar. Sabe por quê? Porque muitas das vezes bate a covardia. Mas Deus, nesta noite, levanta soldados valentes. Glória a Deus. Se isso se encontra na minha vida, eu creio que hoje eu estou sendo liberto. Porque Deus sempre fala, vai que eu sou contigo. Aonde eu andar irá. Faça somente a minha vontade e eu serei contigo.
até os apóstolos. A Bíblia diz que eles ficaram atônitos ao saber que aquele homem estava pregando onde eles não podiam ir. Mas logo veio Paulo, logo veio João, logo veio Pedro, logo veio João ao encontro de João. Já tinha sido propagado o Evangelho naquele lugar. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava ministrando a palavra e chegou os perseguidores. Ele teve que ser descido pelo cerco. Jesus Cristo também foi expulso de Nazaré. Às vezes há um tempo para recuar. Mas quando você voltar, pode na certeza que você vai ser bastante vencedor. Vai com tudo para cima de Satanás para você perder. Não sabe por quê? Porque eu voltei